Sua participação, viu? Hashtag correspondente médico. Você sabe se a mulher da sua vida, seja sua esposa, sua mãe, irmã, tia, sobrinha, se já tiver mais idade, costuma fazer frequentemente o exame de mama, a mamografia? Você tem conhecimento disso? Participe, mande sua mensagem. Hashtag correspondente médico. E por que eu estou falando isso? O ano de 2020 trouxe inúmeros problemas em relação à saúde da população mundial e aqui no Brasil, um desses problemas foi a baixa procura pelo exame da mama, a mamografia. O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres, com quase 30% dos casos. Por isso, é preciso e muito o cuidado. E aí, com o isolamento social, as mulheres acabaram deixando de fazer esses exames preventivos. Para você ter uma ideia, o número de mamografias feitas este ano, entre janeiro e julho, foi de mais de 1 milhão. O que já parece muito, né? Só que no ano passado, nesse mesmo período, foi praticamente o dobro, 2 milhões e 300 mil. Doutor, se a procura diminui, se tem menos mulheres fazendo o exame de mama, isso significa que aquela questão de quanto antes você descobrir um tumor, mais rápido você consegue curá-lo, cai por terra, né? Porque é muita gente sem descobrir precocemente. É por terra, Elisa, porque para fazer o diagnóstico precoce você precisa do auxílio de exames como, por exemplo, a mamografia, que consegue detectar lesões de até meio centímetro, por exemplo. Não invalidando, por exemplo, a questão do autoexame, né? Que é muito importante no sentido da mulher conhecer o próprio corpo e periodicamente se avaliar. Mas quando você faz uma detecção, por exemplo, no autoexame, que é toda aquela prática, a gente vai falar sobre isso, né? De conhecer o próprio seio, de identificar se existe algum nódulo ou não, até mesmo na região axilar, o tamanho da lesão é maior, cerca de 2 centímetros. Então, assim, você perdeu a chance de fazer um diagnóstico precoce, que tem uma associação nítida com um tratamento mais eficiente e até mesmo com a cura. Por isso que é tão preocupante e por isso que todo esse alarme, toda essa questão de ajuste comportamental, não medicamentosamente, que a pandemia provocou, traz, na verdade, efeitos e outras curvas, além de simplesmente a curva do coronavírus. Então, diagnósticos que antes eram feitos de uma forma precoce, problemas que eram resolvidos de uma forma eficiente anteriormente, deixaram de ser feito o diagnóstico, é o que a gente vai verificar agora. Sim. Por isso que essa alerta, e até conversar sobre isso, para deixar realmente todo mundo atento, a mulher da sua vida, como você falou, não é isso? A gente precisa olhar de uma forma diferente e tentar resgatar o quanto antes esse tempo perdido. E o resultado é realmente bem sério, porque, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, por causa dessa baixa procura pelos exames, mais de 60 mil novos casos de câncer de mama devem ser registrados no Brasil. E, doutora, a gente fala muito do câncer de mama conectado à mulher. Mas é possível que um homem também tenha um tumor na mama? Sim, a frequência é menor, mesmo porque a mama é muito mais desenvolvida na mulher por uma questão hormonal, por uma questão do próprio gênero. Mas sim, o homem pode ter câncer de mama, acaba equivalendo a mais ou menos 1% de todos os casos que existem. Ele pode ter um desfecho maligno e pode, inclusive, levar a óbito. O Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza o exame de mamografia para as mulheres, para que haja justamente, né, essa sempre campanha. Agora a gente está no mês de outubro rosa, a gente lembra disso, mas isso é uma campanha para todos os meses. Isso tem que ficar claro. A gente pega o mês de outubro, que ficou aí consagrado só como outubro rosa, para falar sobre isso. Mas, assim, não é que temos que esperar outubro para fazer isso. Precisa ficar claro. Tem pessoas que muitas vezes entendem dessa forma. Então, outubro é o mês de me cuidar. Outubro é o mês que tem o exame. Pulou para novembro, agora vai só para outubro do ano que vem. Não tem nada a ver. Outubro a gente usa só como forma de fomentar a conversa, porque o câncer ele não escolhe mês para aparecer, né? Com certeza. Infelizmente, né, doutor? Bom, temos aí o exame de mamografia, mas também temos o autoexame, que as mulheres podem fazer em casa. É impressionante que algumas mulheres, às vezes, não têm o hábito nem de conhecer o próprio corpo, porque muitas vezes, apalpando a mama, você já consegue reconhecer que, opa, tem alguma coisa aqui que antes não estava. Por isso que é boa essa frequência, correto? Correto. O autoexame, na verdade, ele tem a sua importância no intuito da mulher conhecer o próprio corpo. Eu já falei aqui. Ele vai diagnosticar, se você deixar só para o autoexame acontecer, a lesão quando já está muito grande e você perdeu a chance de fazer o diagnóstico precoce. Mas não é por causa disso que também as mulheres não precisam e não devem apresentar e fazer o autoexame. Então, pelo menos uma vez por mês, uma semana depois da menstruação, ter o hábito de se avaliar no espelho, notar simetria. É normal, às vezes, uma mama ser um pouquinho maior do que a outra. Enfim, aos poucos, a própria mulher ela vai se conhecendo. Então, levantando o braço,
pode-se começar, por exemplo, com a expressão do mamilo, para verificar, isso de um lado ou de outro, né? Para verificar se existe a saída de alguma secreção diferente do normal, alguma retração, alguma coisa diferente. Depois, então, com a ponta dos dedos, pode-se fazer o percorrer dessa mama perto da auréola e depois, então, mais distante da auréola, também buscando a identificação de algum nódulo. O que as mulheres notam e percebem, se nunca fizeram isso, é que existe um tecido granulado. Não significa que está cheio de nódulo. Sim. Por isso que é tão importante se autoconhecer. Esse tecido, inclusive, já me assustou. Já fui ao médico, procurei o médico justamente porque senti que havia algo diferente. E aí a doutora gentilmente me explicou que não era exatamente um nódulo e que, inclusive, durante o período menstrual, ele pode aparecer ainda mais. Não sei se é exatamente isso que o senhor está citando. Exato, porque o próprio tecido acaba respondendo às alterações hormonais. Então, você vai aprendendo como funciona o seu corpo e como é a anatomia do seu corpo. Isso é extremamente válido, importante, barato. E você faz isso durante o banho, por exemplo. Quando sai do banho, você olha no espelho e vai se conhecendo. É importante também você fazer a inspeção, principalmente da região axilar, de um lado e do outro. E você, aos poucos, vai pegando esse hábito, esse costume, lembrando que são basicamente esses 4 movimentos. Entender como funciona o seu mamilo, fazer uma palpação circular em volta do mamilo, depois uma mais ampla, e você pode, inclusive, pesquisar nas partes mais mediais, nunca esquecendo, então, do 4º momento em que você acaba vendo a situação da sua axila, onde toda a cadeia de drenagem linfática vai para aquela região e você pode ter o acometimento pelo câncer também naquela região. Muito bem, 65% responderam que não fazem a menor ideia se as mulheres já fizeram ou não o exame. Fica aí a dica, então, para você ficar ali, fiscalizando quem você ama.